Se você está procurando um notebook para jogar barato, com certeza já se deparou com o IdeaPad Gaming 3. Vira e mexe, ele é o notebook mais barato do segmento. Só que agora acabou de chegar uma versão com um processador AMD atualizado, que não é o mais barato, mas que tem um potencial muito legal de se tornar uma bela de uma máquina custo-benefício. Nesse vídeo de hoje a gente vai analisar ele a fundo para te dizer, realmente vale a pena ou eu sigo lá com o Intel com a 1650 mais barato? É o que a gente vai tentar falar pra você. E se você gostar do equipamento, tem links na descrição. Comprando por lá, você ajuda a gente a continuar produzindo vídeos como esse e não perde em nada. Além disso, para economizar em qualquer item da internet, usa o comparador Escolha Segura, nossa extensão para browser e aplicativo Android que compara preços, testa cupons automaticamente e ainda te permite criar alertas. Tá tudo aqui na descrição e bora fazer o review desse notebook aqui que eu tô muito interessado nele. Para começar, apesar do nome, o IdeaPad Gaming 3 tem um design bastante sóbrio, sem faixas coloridas, LED, nem nada do tipo. Passaria facilmente por uma máquina de trabalho se não fosse o seu tamanho. Aliás, para um gamer, ele até que passa a ilusão de ser fino, graças a essas rampinhas nas laterais. Só que essa escolha pode ter tido uma consequência ruim, por reduzir o espaço para as portas USB. Aqui você encontra apenas duas portas regulares e uma do tipo C, o que para um setup gamer pode não ser o suficiente. Isso porque dentro dessas portas comuns, geralmente uma já é reservada para o mouse, então tem apenas outra disponível. Só que aí, se você precisa conectar um fone de ouvido também pelo USB, pronto, já fica sem a possibilidade de deixar o celular carregando ou algum outro conector funcionando por ali. Claro que nem sempre você precisa usar mais de duas portas USB, e a tipo C pode ser bem útil se você estiver preparado para colocar um dongle ali que vai deixar pelo menos mais 3 portas disponíveis. E eu sei que eu já comecei com uma reclamação, mas basicamente esse é o único ponto externo que a gente acha que realmente incomoda. Na verdade, ele tem um corpo bem robusto, com boas saídas de ar, tela com bordas finas, um trackpad ok e um teclado muito confortável, até mais do que eu esperava, principalmente porque existem vários exemplos de notebook nessa faixa de preço que trazem teclas ou muito moles ou muito duras. Para ser sincero, eu conseguiria usar o IdeaPad Gaming 3 tranquilamente para trabalhar, seja pelo fato do design não ser agressivo e pelo conforto que eu tive ao usá-lo por várias horas. Só que eu não queria me estender muito aqui na parte externa, porque no geral não tem nada que precise de uma atenção muito especial. E eu imagino que o que a maioria realmente quer saber é como ele se sai nos jogos, então deixa eu passar pelo hardware primeiro. O IdeaPad Gaming 3, sem o i no final, é a versão do notebook com processador AMD Ryzen. O que tem o i no final é com processadores Intel. Existe também a opção com Ryzen 7, que é mais potente, mas esse modelo que pegamos utiliza o Ryzen 5 5600H. Esse é um processador com 6 núcleos, com multithreading, ou seja, ele chega a até 12 threads, e um clock que vai de 3.3 até 4.2 GHz. É um processador forte que fica praticamente empatado em pontuação de benchmark, com o Intel 11400H da geração mais atual, e um pouco à frente do i7 10750H, que alimenta o seu irmão com um nome parecido, que é o 3i. Não é difícil de imaginar que a gente resolveu trazer essa máquina em específico por conta do bom desempenho desse processador. Mas além de conseguir sair melhor em alguns benchmarks, o Ryzen 5 também aparenta ser bem mais fácil de manter numa temperatura baixa, algo que iremos discutir mais quando abrirmos o notebook. Passando para a placa de vídeo, o Gaming 3 utiliza a GTX 1650, que virou meio que a placa padrão para os notebooks gamer mais em conta. Ela é bem mais potente do que a GTX 1050 da geração anterior e consegue se distanciar bastante do desempenho que você vê em notebooks com placa integrada. Basicamente, você só precisa dar uma base boa que a GTX 1650 consegue entregar bastante coisa, mesmo sendo barata. Só que antes de eu continuar, deixa eu te perguntar, você tá gostando do conteúdo? Quer receber mais vídeos como esse? É só se inscrever aqui embaixo. Se tá gostando do vídeo também, não esquece de dar o like e deixa eu continuar. Um ponto bastante importante quando a gente fala de notebook com AMD é o fato de que o Gaming 3 vem apenas com 8 GB de RAM. Essa é uma característica compartilhada com quase todo notebook gamer que custa menos de R$5.000, e na verdade até com alguns que custam mais. Eu já adianto que no geral você precisa comprar mais uma memória para esse notebook valer a pena.
Então eu vou mostrar alguns jogos rodando com 8 e 16 GB para vocês terem ideia do impacto que esse upgrade faz. E olha, memória RAM tá barato, então sim, vale a pena comprar com 8 e colocar mais 8 separado depois. A história é parecida também quando falamos de armazenamento. São 256 GB de SSD, que atualmente é pouco para o notebook para jogar. Para ser justo, a memória em si é boa, ela é do tipo NVMe e tem boa velocidade. Só que com qualquer jogo mais pesado hoje, ocupando aí 80 GB de espaço, instalar mais do que 3 jogos aqui pode ser um desafio. Claro que essa questão de quanto espaço é necessário depende de quanto de grana você tem por aí. Mas se a gente considerar o que ele é capaz de rodar, 256 com certeza é um valor baixo. Felizmente dá para fazer o upgrade de forma fácil, que eu também vou deixar para a parte que a gente abre o notebook para explicar ali nos detalhes. Isso porque eu queria reservar um espaço aqui para falar sobre a tela desse notebook. O IdeaPad Gaming 3 utiliza um painel IPS com bons ângulos de visão e com cores mais ou menos. Isso não é nenhuma surpresa, porque notebook gamer, principalmente esses mais baratos, não são conhecidos por trazer boas telas, mas pelo gráfico você percebe que a cobertura também não é grande, com limitações em todos os pontos. Junto disso, o contraste e o brilho são basicamente razoáveis, nem bons nem ruins. O problema aqui, na verdade, é a taxa de atualização, que é de apenas 60 Hz. Não importa o que você joga, a experiência seria muito melhor com um display de 144, algo que anda aparecendo cada vez mais nesses notebooks. Se você estiver disposto a gastar um pouquinho mais, por exemplo, já dá para levar para casa um Acer Nitro 5, que já tem essa opção. O lado bom é que não existe uma pressão por aqui de você rodar o jogo lá no talo com o FPS mais alto de todos. Então se você chegar em 60 quadros em qualquer jogo, já vai estar mais do que feliz. Enquanto que no outro notebook você vai ficar batendo lá, ó, quero 144. Tá bom, eu tô tentando achar alguma coisa boa pra vocês, mas a verdade é que se tivesse uma tela melhor, ia ser melhor. Ponto. Com isso em mente, vamos ver como o hardware se sai de verdade, começando pelo Fortnite. A média de quadros por segundo por aqui até que é alta. Ela varia um pouco entre ambientes abertos e fechados, mas em uma partida ficou em 139 quadros por segundo. Isso era de se imaginar, já que os gráficos não são tão pesados, e é o processador que acaba precisando trabalhar um pouco mais, principalmente por conta do tamanho do mapa. Só que não dá pra gente se enganar com esse valor alto, porque vocês podem ver aí na média de 1% e 0.1 na tela, que ele acaba atingindo valores bem baixos. Isso significa que a jogatina tá um pouco truncada, ela não tá tão fluida assim. Em alguns momentos você pode sentir alguns engasgos. É aqui que a gente começa a ver como 8 GB de RAM não são suficientes. E o pior é que diminuir os gráficos não ajuda tanto, pois o processador e a placa de vídeo não estão nos seus limites. No Resident Evil Village, a diferença é até mais gritante. Esse daqui é um jogo de primeira pessoa, para apenas um jogador, que é mais exigente do que o Fortnite, e realmente começa a sofrer com a falta de RAM. Basicamente, você não precisa andar mais do que 2 minutos para ver o jogo travando. É tão grave, na minha opinião, que eu até desisti de testar esse notebook só com 8 GB de RAM. Assim, não vale a pena. Você ficaria limitado a jogos mais simples, sendo que ele tem processador e placa de vídeo para muito mais. Foi aí então que eu fiz o upgrade e o jogo realmente se transforma. A média de 1% mais baixa subiu de 30 para 135 quadros por segundo. É uma diferença realmente muito grande. Você ainda vai perceber algumas travadinhas de vez em quando, mas nada que atrapalhe da mesma forma. Além disso, outro motivo para eu querer falar do Resident Evil Village é que ele oferece o modo AMD Fidelity FX Super Resolution, ou FSR. Essa é uma tecnologia que, para resumir, reduz a resolução real do jogo, mas aplica um algoritmo em cima da imagem para fazer o upscaling, aumentando a qualidade de forma indireta. Os resultados variam, mas aqui funcionou bem. Eu, aliás, senti falta de uma tela 144 Hz porque no Resident Evil já daria para aproveitar uma taxa de frequência mais alta como essa. Vale só abrir um parênteses aqui para comentar que tanto a Intel quanto a Nvidia também possuem soluções semelhantes, tá? Não é nada novo, é que o FSR chegou há pouco tempo e agora a gente está testando e mostrando em alguns títulos. A vantagem da solução da AMD, no entanto, é que ela funciona com o processador. Então aqui, pareado com a GTX 1650, ele está funcionando. E a GTX 1650 não funciona com o DLSS, que é a versão da Nvidia. Então, saca só, ele está usando a versão da AMD mesmo numa placa mais barata. Vale salientar que até por isso, mesmo notebooks AMD sem a GPU dedicada, podem ter alguns avanços bem legais em alguns jogos. Então fica de olho por aí.
É importante também lembrar que essa função não faz milagre, então você tem que tomar cuidado com as opções que você mexe por ali para não acabar estragando como estão os gráficos. O próximo passo então é passarmos para mais 2 títulos exigentes. O primeiro é o Red Dead Redemption 2. Esse é um título de ação e aventura em terceira pessoa, não é o jogo mais novo de todos, mas ele tem uma preocupação muito maior com o cenário, que deixa ele mais pesado. Infelizmente ele não possui o FSR para facilitar e sem os 16 GB ele reclama logo de cara que falta memória, ó, não vai dar para abrir legal, nem tenta. Não, brincadeira, ele fala, não, tenta jogar aí, mas já tô avisando que não vai ficar legal. Aqui, com o upgrade de memória RAM, dá para segurar bem a média acima dos 60 quadros por segundo, sem sofrer com muitos travamentos. Na cidade, a média cai, mas ainda é bem jogável. Eu confesso que eu achei que não ia chegar em 60 quadros sem o FSR, mas deu pra brincar tranquilo. Na verdade, o que você vai sentir falta aqui é de espaço no SSD. O Red Dead Redemption precisa de mais de 110 GB de espaço livre, o que já representaria quase 50% do espaço disponível nesse notebook. Enquanto a gente testava outros jogos, eu tive também que enviá-los para um HD externo, o que é uma solução simples, porém que não está disponível para todo mundo. Além disso, rodar o jogo pelo HD externo pode trazer problemas, principalmente na hora de abrir ele, que fica super lento. E para fechar os nossos testes, eu joguei também bastante Forza 5 por aqui, conseguindo chegar em uma média de 107 quadros por segundo em média. Estamos considerando de novo 16 GB de RAM, super importante para esse jogo. Eu tenho que admitir que ele se manteve até que estável com 8 GB de RAM, mas o jogo sempre reclamava que faltava mais memória RAM para conseguir abrir. Esse também é um título que eu senti falta de uma tela 144 Hz, afinal para jogos de corrida não tem nada melhor do que a fluidez que toda essa frequência a mais traria. Fica fácil dirigir o carro e também é mais imersivo. Só que a maior dificuldade aqui é que o próprio notebook não conseguiu chegar numa média de quadros tão alta. Daria se a gente diminuísse a resolução, mas daí fica feio. Prefiro rodar a 100 quadros por segundo com a tela de 60 Hz em um ambiente mais bonito. Essa daí é a minha grande opinião. O resumo é que o upgrade para 16 GB para quem quer jogar faz muito sentido. É só comparar as tabelas que a gente acabou de ver dos jogos com 8 e com 16. E para fazer esse upgrade, a gente precisa então abrir o notebook. Deixa eu até te mostrar como é a parte interna dele. Vou até aproveitar esse momento para reclamar da remoção da tampa, que é bem mais difícil do que precisaria ser. Quem atrapalha o processo são essas laterais mais altas, que agarram nos lados do notebook e precisam de mais força para soltar. A chance de não quebrar algum dos encaixes é mínima, o que me faz sentir bastante saudade das portinhas específicas para memória RAM e para SSD, que alguns notebooks trazem. Tirando isso, instalar novas peças é uma tarefa simples. Logo no meio você encontra os 2 slots de memória RAM, com apenas um preenchido e o outro esperando o upgrade do que você comprou, junto desse notebook aqui. Para armazenamento você tem 2 portas M2, com uma delas preenchidas, então é só você ir lá e instalar. Tem também um espaço para instalar um SSD ou um HD do tipo SATA e todo o suporte já vem na caixa. Infelizmente, parece que uma das portas M2 fica no caminho dessa SATA aqui, então não é possível instalar 3 drivers de armazenamento. Tem que escolher só um dos 2 como adicional. Aproveitando também que a tampa está aberta, aqui a gente vê o robusto sistema de resfriamento instalado pela Lenovo, que não só consegue controlar bem a temperatura, como também joga ela para um ponto que não incomoda. A AMD também facilita essa parte, já que o Ryzen 5600H se sai muito bem nesse quesito. Nós não medimos nenhuma temperatura maior do que 40 graus no teclado. Na verdade, eu não cheguei a ver mais de 34 por aqui. O ponto mais quente é logo acima do read pipe, na esquerda, e na saída de ar que fica voltada na direção da tela do notebook. Dito isso, o Gaming 3 não é exatamente um notebook silencioso, pelo menos não quando ele está com as ventoinhas funcionando a todo vapor. Você consegue até reduzir o perfil para algo mais silencioso. Em alguns casos, isso é possível sem que ele esquente demais, mas é sempre melhor deixar as ventoinhas funcionando da forma que o próprio notebook prefere. Voltando aqui para baixo, a bateria é grande, mas não dura muito tempo, por ser um notebook gamer. Eu até consegui ficar umas 3 horas e meia com ele funcionando, sem estar na tomada, o que é um tempo ok para a categoria, mas não dá para ficar um dia inteiro de trabalho com ele longe da tomada. Esse daqui nem é o foco do notebook. A ideia por aqui é jogar, e isso o Gaming 3 faz bem, desde que você lembre, de novo, de adicionar uma memória RAM com ele. E claro, precisamos falar de preço.
Atualmente, procurando bem, dá para encontrar esse equipamento aqui perto dos R$ 5.000. Isso depois de somar o preço de uma memória RAM adicional. Definitivamente não é um notebook barato, mas ele fica muito perto do Nitro 5, que basicamente tem a mesma configuração, mas com uma tela melhor, 144 Hz. Ele também fica muito próximo do preço do Dell G15, que tem configurações interessantes, mas que esse Ryzen aqui consegue superar. Além disso, ele também esquenta menos do que o Dell, algo que já é até meio que comum. Com isso, eu acho que esse notebook gamer pode ser uma das melhores opções para esse ano. E a gente sabe que a Lenovo vira e mexe faz algumas promoções bem agressivas. Então, fica de olho, compara com o Dell G15 e Nitro 5 na hora que você for comprar, porque são modelos que ficam muito parelhos e que tem review aqui no canal. E com isso em mente, eu acho que sim, dá para falar que vale a pena. Se você gostou dele, links na descrição. Se gostou do vídeo, like, comentário e claro, não esquece de se inscrever por aqui para receber ainda mais vídeos como esse. Então é isso, meus amigos, e até mais!